Após 3 dias de Bolsonaro nos Estados Unidos, a gente já pode avaliar e analisar os resultados. Eles foram péssimos, principalmente diplomaticamente. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes da gente começar a falar, galera, sobre o encontro entre Trump e Bolsonaro, já peço pra você, por favor, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, que, claro, você me ajuda bastante compartilhando, né? Aliás, ativa também o sininho para receber todas as notificações e todo esse papo aí, porque isso é super importante pro nosso canal continuar crescendo e eu continuar levando o YouTube aqui de maneira mais profissional, beleza? Cara, é o seguinte, ó, nós tivemos aí o Bolsonaro indo para os Estados Unidos no domingo, ele fez uma jantinha ali no domingo, na segunda falou algumas coisinhas, entrevista para Fox e tal, e na terça, né, hoje finalmente, ele se encontrou com o Trump e fez o seu pronunciamento oficial. Passado o calor do momento, digamos assim, eu queria fazer uma análise das principais consequências que o Brasil teve nessa visita, né? Que é a primeira visita oficial, realmente, do chefe de Estado Bolsonaro para o chefe de Estado de um outro país, por exemplo, com o Trump, né? Beleza. Quais são os pontos essenciais que eu queria analisar? Primeira coisa, galera, ó, a questão comercial. O Bolsonaro, com certeza, ele foi com a intenção de causar uma aproximação comercial muito maior com os Estados Unidos. O que a gente conseguiu fazer? Na verdade, galera, a gente conseguiu baixar as tarifas de importação do trigo. Então, como se fosse uma amostra que o Brasil está disposto a comercializar mais com os Estados Unidos, a gente não vai mais cobrar tantas barreiras assim, tantas tarifas alfandegárias para importar o trigo dos Estados Unidos. E em contrapartida, o que os norte-americanos ofereceram para a gente? A promessa que eles vão vir para o Brasil, analisar a qualidade aqui da nossa carne para saber se eles vão ou não importar carne brasileira. Ou seja, o Brasil ele concedeu muito comercialmente e cobrou pouco por isso. Aliás, galera, essa foi uma característica bem típica dessa visita do Bolsonaro. Eu fiquei assim, bem triste da maneira como o Brasil ele suportou como Estado mesmo, porque a gente ficou muito subserviente aos norte-americanos. Galera, o Brasil, se nos anos 2000 estava alçado à política de um país emergente, liderança na briga contra os subsídios agrícolas, etc., a gente voltou, né, aparentemente por essa política, por essa visita, a ser um país completamente subordinado aos interesses americanos e dos países desenvolvidos. É um ponto bem importante. O Itamaraty, que é a nossa Relações Exteriores, né? Ela sempre foi considerada, galera, ela sempre pregou o princípio da reciprocidade. Ou seja, tem que ser uma coisa recíproca. O Brasil, ele só vai dar coisa para os norte-americanos se os norte-americanos, em contrapartida, também derem coisas para o Brasil. A gente tem, galera, um ministro das Relações Exteriores, aliás, o Ernesto Araújo, que pouco participou ali da fala, né? Eu, particularmente, se fosse o Ernesto Araújo ministro, ficaria com vergonha de ter ido até os Estados Unidos, porque, na verdade, de fato, quem se portou como ministro das Relações Exteriores não foi o Ernesto Araújo, e sim o Eduardo Bolsonaro, que aliás, que até foi elogiado pelo Trump, e isso pode fazer ele ganhar ainda mais moral nesse governo. Lembrando, galera, que ele é deputado federal e não ministro do nosso governo, tá? Então, pelo menos, né, quem deveria ter participado um pouco mais ativamente seria o Ernesto Araújo. Beleza. Outra coisa bem importante, né? O Brasil, ele está implorando, isso desde o governo Temer, para entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu costumo falar, galera, como se fosse uma espécie de clube dos ricos isso aí, tá? Seriam ali cerca de 30 países, né, 30 a 40 países desenvolvidos, que eles ficam estabelecendo políticas comuns de desenvolvimento econômico, etc. Então eles marcam reuniões ali para ficar estabelecendo políticas comerciais comuns. Geralmente os países que fazem parte da OCDE, eles recebem um selo de investimento. O que é isso? Os investidores do mundo, quando eles vão colocar dinheiro no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, etc., uma das coisas que eles olham é se o país ele é confiável externamente. E o Brasil, fazendo parte da OCDE, ele ganha como se fosse um selo de qualidade, ou seja, ó, o Brasil faz parte do grupo de países desenvolvidos e ele é confiável economicamente. A gente sabe, galera, que o governo Bolsonaro ele está fazendo de tudo para atrair o interesse do capital estrangeiro, dos investidores estrangeiros. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa essencial, o Brasil realmente precisa disso. Mas fazer parte da OCDE pode fazer, galera, com que a gente seja obrigado a ceder muito nas nossas políticas fiscais, na nossa questão de ajuste fiscal, na própria soberania das políticas econômicas que o Brasil vai adotar. Por quê? Porque se a gente faz parte da OCDE, a gente passa a ser o país mais pobre, né? O país, digamos assim, recém-entrado na OCDE,
que vai ser obrigado a respeitar tudo que os países desenvolvidos quiserem fazer com a gente. Então isso pode abrir um pouco mão da nossa soberania nacional, principalmente relacionada a políticas econômicas. Outra coisa, o Trump falou que só apoia a entrada do Brasil na OCDE se o Brasil ele abrir mão dos seus benefícios que ele tem na OMC. Professor, o que seria essa OMC? A Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio ela serve para regular o comércio mundial. O Brasil, como é um país emergente, ele pode praticar um pouco de protecionismo a mais do que países como Suíça, Alemanha, Noruega, Dinamarca, que são países desenvolvidos e não precisam proteger tanto assim a sua economia. O Bolsonaro falou assim, aliás, o Trump falou, Bolsonaro, você não quer fazer parte da OCDE? Então você vai ser obrigado a abrir mão de todas as regalias que você tem pela OMC te considerar um país emergente. E o Bolsonaro falou, beleza, abro mão só porque eu quero fazer parte da OCDE. Isso vai fazer, galera, com certeza, a gente perder muito dinheiro. Por quê? Porque a gente vai ser obrigado a cair um monte de barreira alfandegária e isso pode prejudicar, por exemplo, os produtores locais, a indústria nacional, que não tem como concorrer em pé de igualdade com a produção estrangeira. Então, de novo, o Brasil abrindo mão, né, da sua segurança nacional, da sua segurança política, em detrimento de uma aproximação forçadíssima com os Estados Unidos. Galera, toda vez, né, eu fiquei, por exemplo, quando a gente teve até uma coisa bem política, que foi a troca de camisetas, o Bolsonaro dando uma camiseta do Brasil pro Trump, o Trump olhando com uma cara meio estranha ali, né? E depois o Trump dando uma camiseta pro Bolsonaro. Vocês viram a camiseta do Bolsonaro? A camiseta que foi dada pro Bolsonaro? Era uma camiseta que parecia que estava colada com fita crepe. Escrevendo ali, Bolsonaro, número 19, a camiseta dos Estados Unidos. Cara, nem isso o Trump ele se prestou a fazer uma camiseta direito para presentear o governo brasileiro. Então a impressão que deu é que o Brasil ele tá muito assim, cachorrinho, sabe? Ou seja, pode fazer o que quiser com a gente, faça o que quiser. E isso não é a regra do Itamaraty. O Itamaraty ele nunca se comportou dessa maneira. Por exemplo, cedendo a base de Alcântara para os Estados Unidos. Eu, particularmente, sou a favor do Brasil alugar a base de Alcântara para fazer testes. Os norte-americanos, os japoneses e por aí vai. Só que o Brasil ele estabeleceu um preço muito barato, é o que se diz aí que o preço foi muito baixo, e o Brasil não cobrou o repasse de tecnologia dos norte-americanos. Ou seja, isso desagradou muito os militares brasileiros principalmente, né? Os Estados Unidos, ele vai ter uma salvaguarda tecnológica, ele vai poder explorar a base de Alcântara para lançamento de foguete e de satélite e não vai precisar repassar tecnologia pra gente. Vai ser só uma espécie de aluguel que vai ser feito com o nosso território. Isso também, galera, considero como um ponto bastante negativo. O Brasil ele poderia sim aproveitar mais da estratégica localização que a base de Alcântara tem para exigir melhores condições ali dos norte-americanos, ok? Outro ponto importante, galera, também é a questão do Trump ter falado que ele considera o Brasil um ponto estratégico para apoiar militarmente uma possível intervenção na Venezuela. O Bolsonaro, em conjunto com o governo militar, né, o governo com seus auxiliares militares, eles já deixaram bem claro que eles são totalmente contra o intervencionismo militar na Venezuela. Só que o Bolsonaro, por conta de uma fala do Trump, aparentemente ele está mudando um pouco de ideia e ele adotou um tom até um pouco mais beligerante frente à Venezuela. Falou que os Estados Unidos pode sim contar com apoio estratégico militar do Brasil em uma possível intervenção na Venezuela. O Trump falou que todas as cartas estão na mesa e que ele quer contar com o apoio do Brasil. O Brasil, de novo, abriu mão do que ele considera como correto a fazer, que é uma medida diplomática, e quis fazer uma, digamos assim, uma jogada política um pouco mais pró-Estados Unidos, abrindo mão da nossa soberania como país, tá? Outra coisa, né, a questão por exemplo, do visto. O governo Bolsonaro, ele abriu mão dos norte-americanos receberem visto para entrarem nos Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas também o Japão, a Austrália e o Canadá. Ele disse que é uma forma de incentivar o turismo. O governo norte-americano até recomendou, olha que vergonha, galera, recomendou para os americanos, olha, a gente sabe que os brasileiros estão incentivando vocês a irem para o Brasil, mas presta bastante atenção. Tomem cuidado porque o Brasil é bastante perigoso. Ou seja, o governo americano mesmo não teve nenhum tipo de reciprocidade por conta dessa política do Brasil e ainda desencorajou os norte-americanos a irem para o Brasil, falando que o Brasil é muito perigoso e um país muito violento. Aliás, o governo Bolsonaro, quando foi dar uma entrevista para a Fox, por exemplo, falou que os imigrantes que vão... Ele já se redimiu, né? Já falou que não, ele pede desculpa, tal, foi mal interpretado, voltou atrás, como sempre ele faz. Mas ele já falou também
os imigrantes que vão para lá para os Estados Unidos, eles não querem fazer nada de bom em sua grande maioria. Quando na verdade, galera, a gente sabe que infelizmente é por conta de uma busca de melhor qualidade de vida e por aí vai. O Bolsonaro até elogiou a construção do muro por parte do Trump. Ou seja, o Bolsonaro fez tudo o que o Trump queria para ser agradado, tá? E isso coloca o Brasil numa posição muito inferiorizada diplomaticamente. Espero eu, galera, que com as críticas que vão ser feitas por conta desse encontro, que o governo brasileiro se ligue, né, que ele não pode, não precisa mais se alçar essa condição de país subdesenvolvido, de país subalterno, e que ele pode sim ser uma liderança da América Latina. A gente tem sim, galera, condição econômica, somos uma das 10 maiores economias do mundo, nós temos um mercado consumidor gigantesco, a gente não precisa ficar feito cachorrinho dos Estados Unidos. Espero, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Por Ernesto Araújo eu nem falo mais nada, né? Porque o cara, infelizmente, galera, só tem o posto ali de ministro das Relações Exteriores. Mas de verdade, quem realmente é o chefe do Itamaraty é o Eduardo Bolsonaro, com toda certeza, tá? Espero que vocês não alcem mais o Brasil a essa condição de país subdesenvolvido. O Brasil tem condição sim de ser uma potência regional. Beleza, galera? Ok? Então, o saldo, no geral, os Estados Unidos colocou um monte de promessas pra gente, enquanto na prática a gente deu um monte de concessões para ele. Foi um saldo, uma viagem extremamente negativa, principalmente do ponto de vista das relações exteriores. O Brasil está voltando a ser um país subalterno, infelizmente. Tudo bem, galera? Beleza? Vocês concordam com a minha opinião? Se vocês concordam, galera, já deixa nos comentários aí que eu vou dar uma lida. E se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.